Bem-vindos ao nosso culto desta This is quarta-feira. our midweek service. Este é o nosso culto do meio da And semana. as you have E heard, como vocês ouviram, there is a big anticipation. há uma grande antecipação, There is a very big expectation há uma grande expectativa across the entire world. através de todo o mundo. As you have heard, Como vocês ouviram, we are already trending #1 globally. nós já somos trend número 1 globalmente. That tells you of the great hunger and thirst Isto te diz da grande fome e sede for the truth that is going on. pela verdade que está acontecendo. And so, blessed people, Então, povo abençoado, mighty Father, poderoso Pai, in the mighty name of Jesus, no poderoso nome de Jesus. Lord, as we begin this midweek service, Senhor, enquanto nós começamos este culto no meio da may your semana, power and authority touch their hearts que o teu poder e autoridade toque o coração deles and prepare them e os for prepare the wonderful, glorious kingdom of God. para o maravilhoso reino de I ask you, Deus. my Father, to purify them, Eu peço, meu Pai, para purificá-los, separate them from sin, para separá-los do pecado also from the man of deception that you've shown me coming to the e earth. também do homem do engano que tu me mostraste que está vindo à terra. Separate them from that dispensation of distress. Separa-os daquela dispensação de That angústia, today they may make gains in their hearts para que hoje eles possam fazer ganhos nos seus and corações enter the glorious kingdom e of God entrar no glorioso reino de Deus. when the Messiah comes. Quando o Messias vier. In the mighty name of No Jesus, I poderoso bless you all nome de nations. Jesus, Amen. eu abençoo todos vocês, as nações. Amém. Hallelujah. Aleluia. And so, blessed people, Então, povo abençoado, we began on our conversation nós começamos a nossa conversa, the tremendous vision of God, a tremenda visão de Deus, the vision of July 7th, a visão de 7 de when julho, the Lord Yahweh, quando o Senhor Yahweh, He presented to me the beast, ele apresentou a besta the para beast, mim, the a Antichrist. besta que é o In the anticristo. book of Daniel, he is called the little horn No livro de Daniel, ele é chamado de pequeno that begins chifre, small que começa pequeno and goes all the way, grows into heaven. e ele cresce todo o caminho até o And you dentro saw do how the céu. Lord lifted me up into heaven and showed me E how vocês the viram horn como que o Senhor me levou até o céu e me mostrou como que aquele chifre atravessou a dispensação, os limites do céu e entrou no céu. pembe hiyo ilimea kabisa na ikapita katika mipaka na nyanja za mbinguni. And so this is the most beautiful time in the Então, history of esse the é o church. tempo Hivyo mais basi, huu ndio lindo na wakati wa história kupendeza da kabisa katika igreja, historia ya kanisa. Because the Lord is speaking directly to the church. porque o Senhor está falando diretamente com a igreja. So you are a very blessed generation. Então, vocês são uma geração muito abençoada, Because you are the generation the Lord is engaging direct like this on the porque matter vocês são a of the geração coming com of a the qual o Messiah. Senhor está lidando diretamente assim nos assuntos referentes à vinda do Messias. Kuhusiana na masuala ya kuja kwa Masia. And the Lord Yahweh E o Senhor Yahweh is very faithful. é muito fiel. And I say, E eu Na disse nilisema, on that day when the cloud of God I called from heaven came, que when he naquele dia, arrived, quando a katika nuvem de siku Deus hiyo, que eu wakati chamei ambapo para descer do wingu la céu Mungu e Baba ele Jehova chegou, ambalo manabii wa Bwana waliita kutoka mbinguni lilipokuja, he was saying essentially ele estava essencialmente that dizendo this is my church, que ya kwamba esta é a hili ni minha kanisa igreja, langu. this is my congregation, esta é a minha this is congregação, my elect. estes são os meus And that's why you eleitos. see, E é por isso que você he vê did not go anywhere else. que ele não foi a nenhum outro He lugar. only came here. Ele somente veio In other aqui. words, he's saying Em outras palavras, ele está that your dizendo labor has not been in vain. que o trabalho de vocês não tem sido em That's vão. why I said you are such a beloved E é generation por isso que eu disse que vocês são uma geração tão amada, that your pursuit for righteousness que vocês estão buscando a justiça, has not been in vain. que a sua busca pela justiça não tem sido em vão, que a sua busca por santidade não é em The vão. cloud of God came to tell you A nuvem de Deus veio para that dizer-lhes Jesus is coming que Jesus está to vindo reward you. para te You, recompensar. the
faithful ones Vocês, os fiéis, that have listened attentively to the Lord. que têm ouvido atentamente ao Senhor. And that's why E today, é por isso que hoje as we start, I want to share this wonderful vision the Lord showed me this morning. eu quero, enquanto começamos, eu quero compartilhar essa maravilhosa visão que o Senhor me mostrou nesta manhã. The Lord showed me the way that the two prophets are preparing. O Senhor me mostrou o caminho que os dois profetas estão And preparando. He showed me the way, E Ele me mostrou o caminho. and how I was very busy with the spade. E como que eu estava muito ocupado com a espada. And people were coming E as pessoas estavam and vindo joining the way. e se juntando ao caminho. And the way was very straight. E o caminho era muito reto. So what the Lord did, Então, o que o Senhor fez? He essentially lifted me up a little bit Essencialmente, Ele me levantou um pouco. so I could see even farther how far the way goes. E então eu pude ver mais longe, quão longe ia aquele caminho. A beautiful road. He made it a Lindo tarmac. caminho. Ele fez o asfalto. Beautiful tarmac, the high quality Lindo tarmac. asfalto. Asfalto de alta qualidade. And how it was very straight, so I could see E como all que era across muito very far. reto. Então eu pude ver bem longe, através do caminho, bem longe. And people were coming E as pessoas estavam and vindo getting onto the highway, E- onto the way of the Lord, e the highway of entrando holiness. no caminho do Senhor, no caminho de santidade. And, going, and the Bible says it will be for those who walk in that way. E a Bíblia diz que é para aqueles que andam naquele caminho. Way is capital W. E este caminho é com C Those who walk in maiúsculo. that way. Aqueles que andam neste caminho com C maiúsculo e estavam But he showed me how adorando. straight this way is. Mas ele me mostrou quão reto é este caminho. How awesome a conversation between Jehovah and the earth. Quão maravilhosa é esta conversa entre Jeová e a That means terra. the Lord is saying, soon you are going home. Isso significa que o Senhor está dizendo que But when brevemente we vocês began to talk estarão about this indo para wonderful casa. vision of July 7, Que quando nós começamos a falar a respeito desta maravilhosa visão de 7 de we julho, saw very clearly nós vimos claramente that the Lord is warning this que o generation Senhor está alertando esta geração because He tied it porque Ele amarrou essa conversa together with the visions of Daniel. junto com as visões de Daniel. And when He tied it with the visions of E Daniel, quando Ele amarrou com as visões de Daniel, then it is speaking about the same thing. então estão falando a respeito da mesma The coisa. consistency is incredible. A consistência é That is talking incrível. about a time that is Que coming. Ele está falando a respeito de um tempo que está A vindo, time of great distress. tempo de grande angústia, Where the Bible says in Revelation 3, onde a Bíblia diz em Apocalipse 3, verse 10, it says, no versículo 10, to ele those who are diz: following Jesus, para aqueles que estão seguindo a Jesus, neste tempo, He makes the following promise. ele faz a seguinte He promessa. says, since you have kept my command, Ele diz: visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, em outras since palavras, you ele have está been dizendo: faithful to me. já que você tem permanecido fiel a He's mim, talking about the faithfulness of the church to the Lord ele tem Jesus. falado, ele falou a respeito da fidelidade da He's igreja talking ao about Senhor the Jesus. faithfulness of the Christian believer Ele está falando a respeito da fidelidade do crente cristão to Christ Jesus the Lord. a Cristo And Jesus, so o that's why Senhor. he's saying, since you have been faithful to me and have kept my command. Então é por isso que ele diz: visto que você tem sido fiel a mim e tem guardado os meus mandamentos, em outras palavras, ao longo de todo o tempo, porque ele diz: suportou, persevera pacientemente. Em outras palavras, ele está dizendo: neste mundo vocês vão If you encontrar are faithfully coisas. following Jesus, E se você for fiel em seguir a you are Jesus, going to meet a lot of what you call small tribulations with small você t. vai encontrar algumas coisas que ele chama de pequenas tribulações, mas The pequenas. capital tribulation is the big one coming. A tribulação com T maiúsculo é aquela que ainda está por vir. Aleluia. Aleluia! But he says here Mas ele diz that aqui since you have been faithful enough to
keep my command, já que você tem sido fiel o suficiente para guardar os meus mandamentos e tem suportado, perseverado pacientemente, em outras palavras, ele exorta a perseverança. Enquanto você vive if nesta you will terra, follow Jesus, se você seguir the Jesus, footprints of Jesus, as pegadas de and he's saying Jesus, things will come your way. então ele diz que coisas virão no seu But all caminho. that matters to you is how you will endure patiently. Mas ele diz que tudo o que importa para vocês é como que vocês vão And he says that I perseverar will be with you. pacientemente. E então ele diz, eu estarei Even com unto the vocês end. até And so o you see fim. him here Então você vê aqui promising the faithful one que ele está prometendo aos about fiéis the dispensation that is a coming. respeito da dispensação que está vindo, e ele diz, Since you have been faithful to keep my command visto que você tem sido fiel em guardar os meus mandamentos and endure patiently, e tem perseverado now listen to pacientemente, the promise. agora ouça a promessa. I will also keep you. Eu também te guardarei da hora, não na I'll hora. keep you from. Eu vou te guardar da hora He says, para I will fora keep da you. I hora. will also keep you from. Eu vou te guardar daquela hora, From the hour of trial that is going to come. da hora da provação que está para vir. Aleluia. He's Aleluia! promising the patient believer. Ele está prometendo ao crente que é paciente, o crente que é fiel. Jesus is promising here. Jesus está prometendo He aqui, says, ele diz, I will also keep you from the hour of trial eu também vou te guardar da hora da provação that is going to come onto the whole world. que está Whole. para vir sobre todo mundo, todo To mundo, test the inhabitants of the earth. para pôr à prova os habitantes da There terra. is so much in that Há scripture, tanto nessa escritura, but he's saying mas ele está dizendo that there is an hour that is coming to the earth, que há uma hora que está vindo à an terra, hour of trial, uma hora de a provação. difficult time. E se você, um tempo difícil, um tempo de angústia. When Jesus spoke about that hour, E quando Jesus falou a respeito desta he said hora, it cannot be equal to any other hour since the earth was created. e ele diz que não pode ser comparada a nenhuma hora desde que a terra foi And he says in criada. the book of Daniel, E ele diz no livro de Daniel, chapter 12, verse 1, capítulo 12, versículo 1, ele diz a mesma the time coisa. of distress Que um tempo de angústia, has not happened como nunca aconteceu since the antes, beginning of nations. desde o princípio das nações. And then he's promising E here então ele está that prometendo during aqui that tribulation, that distress, que durante aquela tribulação, aquela angústia, is when he will keep you away. é quando ele vai te manter fora, longe. Esse é o arrebatamento That is da what you see in the igreja. book of Revelation, chapter 4, verse 1. É isto que você vê no livro do Apocalipse, capítulo 4, versículo After 1. this, Depois dessas I coisas, looked, olhei, and there before me was a door standing open e in eis heaven. diante de mim uma porta aberta no céu. And the voice I had first heard speaking to me like a trumpet E a voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, said, disse: come up here, subi para and cá, I will show you what must take place after this. e eu te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. How mighty. Quão poderoso! Because you see that the Lord is speaking to the church Porque você vê que o Senhor está falando com a in igreja. Revelation chapters 1, 2, and 3. Em Apocalipse capítulos 1, 2 e 3, He's talking about the church. ele está falando a respeito da He's talking igreja. about repentance. Ele está falando sobre He's talking about arrependimento. the value of holiness. Ele está falando a respeito do valor da He's talking about santidade. separation. Ele está falando sobre He's talking about separação. walking in the light as the light of Ele the está world. falando sobre andar na luz como luz do mundo. Talking about preserving your first love. Ele está falando sobre preservar o seu Your first primeiro love with the amor. cross. O seu primeiro amor pela He's cruz. talking about those who endure patiently. Ele está falando a respeito daqueles que vão perseverar Those who keep the garment like those pacientemente. in Sardis. Aqueles que guardam as suas vestes como os de He's talking about the Sardes. church. Ele está falando a respeito da igreja que se Because arrependeu. he says repent. Porque ele diz, Otherwise arrependa-se. I will come to you
at an hour you least expect. Caso contrário, virei a você numa hora que você menos Beautiful espera. book here Lindo livro aqui, that is giving us the news of what is coming. que está nos dando as notícias daquilo que The está most vindo. enlightened people are the Christians. O The born-again povo Christians. mais iluminado são os cristãos nascidos de novo. Aleluia! E ele You está can know what dizendo is coming. que você pode saber o que está The Church vindo. of Christ knows what is coming. A igreja de Cristo sabe o que está And the vindo. promises E as of how promessas you will keep them, de como você deve mantê-las e defendê-las e protegê-las. Porque we are going to look at this beast nós vamos olhar esta besta. further on Mas, and what he will do e o que é que você vai to the fazer? whole world. O que ele vai fazer com o mundo inteiro? O Senhor não está mostrando um And filme. he's saying here E ele está dizendo aqui that after that, que depois disso, after talking to the church about repentance, depois de falar com a igreja sobre talking to John arrependimento, about repentance, depois de falar com João a respeito and de preparedness of arrependimento the church, e da preparação da igreja, então agora you hear that heaven opened você ouve que o céu abre and John is taken up e João é levado para into cima, heaven. para dentro do and then céu. the conversation changes. E então a conversa muda. Because he says, verse 2, Porque ele diz no versículo 2, então imediatamente eu estava no the Espírito. body, O the mortal corpo, body has been left behind. o corpo mortal foi deixado The para body that trás. dies. O corpo que morre. Hallelujah. Now you have an Aleluia! eternal body. Agora você tem um corpo A glorious eterno, body. um corpo A glorioso, spiritual body. um corpo You have espiritual. been united with the Christ. Você está sendo unido a You have been Cristo. united with Jesus. What an Você awesome está moment. sendo unido a Cristo com Jesus. Que And he says, momento now is the Spirit. maravilhoso. And look at that. E ele diz, agora no Espírito, olha And there isso. before me was a great throne E eis diante de mim um grande trono in heaven no céu, with someone sitting on it. com alguém sentado Then he nele. describes Então ele the descreve splendor of him that sat there. o esplendor daquele que está And the sentado one lá. who sat there had the appearance of jasper E aquele que estava sentado lá, o aspecto dele era semelhante ao jaspe e a ao rainbow rubi. that shone like an emerald encircled the throne. E um arco-íris parecendo uma esmeralda circundava o trono. So blessed people, Então, povo even just abençoado, the splendor of the throne of God. simplesmente o esplendor do There is so trono much de I've not Deus. shared with the church. Há tanto que eu não compartilhei com a Every igreja. time you hear me say the Lord, and the Lord brought me to heaven. Toda vez que você me ouve dizer, quando o Senhor me The trouxe ao splendor céu, of the glory of God in heaven alone o esplendor da glória de Deus no céu, só will isso, shock you. te chocaria, porque ele The diz, splendor of the throne alone somente o esplendor do trono shocked him o chocou like jasper. como And he says jaspe, like a rainbow encircled the e ele throne with a diz, radiance. como um arco-íris que circundava o trono Like com expensive esplendor, como o caro, And he caríssimo says rubi. surrounding the throne. E ele diz, circundando o trono. So sometimes we need to come to a stop first. Então, algumas vezes, você tem que parar And just primeiro be awed by the splendor of the presence of God. e simplesmente ficar maravilhado pelo esplendor da That we are going presença to de get Deus, involved in. no qual nós vamos estar The envolvidos. church that is taken up. A igreja que é levada para The cima, mighty splendor. o poderoso esplendor de When you Yahweh. will stand there, you can imagine. Quando você ficar lá, você pode imaginar. John is totally consumed. João está totalmente And if the consumido. Lord doesn't help him, E se o Senhor não o ajudasse, ele podia até mesmo but because he's on a desmoronar. mission, God wants to instruct him. Mas o Senhor, porque ele estava em uma missão, porque o Senhor The Lord queria fortifies and instruí-lo. strengthens him to be able O to Senhor see o this. fortifica, o Senhor o fortalece para que ele possa And so the contemplar Lord isso. promises Então o Senhor promete that for those of you who are faithful, que para aqueles de vocês que são will be fiéis, very faithful ele será muito to fiel. Jesus. Que são He'll muito bring fiéis a you in before Jesus. this throne. Ele vai trazer vocês diante do seu Remember, trono. I have seen the church appear Lembrem-se que eu vi a igreja aparecer before the throne of God diante do trono de in the Deus, most
beautiful worship ever. na adoração mais linda de todos os The most tempos. powerful worship I've ever seen. A adoração mais poderosa que eu já The most vi. glorious worship. A adoração mais And their garments gloriosa. were glowing with glory. E as vestes deles brilhavam de glória, While the others will be in hell. enquanto que os outros estarão no The inferno. contrast, the difference between O that, contraste, a diferença entre eles, between appearing before the Lord, entre aparecer diante do Senhor, ficar diante do seu and trono, the other group e o outro grupo is hellfire. é fogo do The inferno. difference is unbelievable. A diferença é It ought to be inacreditável. right obvious to this generation Isto tem que ficar muito óbvio para that essa you must choose geração, Jesus now. que você tem que escolher Jesus It is agora. obvious all over the world. É and come into your living óbvio. room. Em todo o mundo, eu estou entrando nas suas salas. It is obvious that at this hour, É óbvio que nesta hora, many people obviously choose Jesus. muitas pessoas obviamente escolhem Because Jesus, otherwise, porque caso The fire contrário, is unbearable. o fogo é And the Lord insuportável. gives us a little taste of that E o fire. Senhor nos dá um pequeno sabor deste In the fogo book of Luke chapter 16 that we have read no livro again de and again. Lucas, capítulo 16, que nós já lemos muitas vezes, Verses 19 to 31. dos versículos 19 a 31. Lazarus and the rich man. Lázaro e o homem rico. And he says, E ele diz: death, morte, death, a morte. death is just a door. A morte é apenas uma It's just a door porta. to another realm. É apenas uma porta para And he outra says that man dimensão. is assigned to live once. E ele diz: ao homem é destinado morrer uma única vez. And he says, E ele diz: then after that então depois comes disso judgment. vem o juízo. And again he says, E novamente ele in the book diz, of Ecclesiastes 11 and 3, No 11 livro- verse 3, no livro de Eclesiastes 11, versículo 3, that where a tree falls, whether to the south or to the north, que quando uma árvore cair, seja para o norte ou para o sul, they shall lie forever. lá ela ficará caída para sempre. Mas Death has veja, not yet failed you. a morte ainda não te Your atingiu. tree has not yet fallen. A tua árvore ainda não You caiu. can essentially choose Jesus Você today. pode essencialmente escolher Such Jesus that when hoje. that moment arrives, De tal forma que quando aquele momento chegar, você será achado pronto. the Porque difference is unbelievable. a diferença é inacreditável. The same thing A mesma with the great coisa tribulation. na grande When the tribulação, beast he showed me, quando a besta que ele me mostrou, July 7, em 7 de julho this year, 2020, deste ano de 2020, that beast, esta besta, when that beast will come, quando aquela besta vier, remember the Lord is not showing you a movie. lembre-se que o Senhor não está te mostrando um He's not filme. playing around with the generation O because he has Senhor much time to spend. Não está brincando com esta geração porque ele tem muito The Lord tempo is para holy. gastar. O Senhor é Totally separated santo. from sin. Ele é totalmente separado do And so pecado. the scripture that defines the beast the Lord showed me, Então a escritura que define a besta que o Senhor me mostrou, when we began to read it, Revelation 13, quando nós começamos a ler sobre isso em then Apocalipse something 13, came up very powerfully. então algo surgiu muito poderosamente. Ele diz, Verse 1, versículo 1, Revelation 13, Apocalipse the dragon 13, stood on the shore of the sea, o dragão ficou na praia do mar. and I saw a beast coming out of the sea. E eu vi uma besta que saía do mar. It had 10 horns Tinha 10 chifres and 7 heads, e 7 cabeças, 10 crowns on his head, com on his 10 horns. coroas, uma sobre cada chifre. Aleluia. Aleluia! And on each head a blasphemous name. E em cada cabeça um nome de And blasfêmia. we saw the little horn E nós vimos o pequeno chifre in the visions of Daniel. nas visões de Daniel. The little horn that began to grow slowly. O pequeno chifre que começou a crescer lentamente, ele derrubou, ele And that arrancou os it was outros given a 3 mouth chifres. and eyes like that of a man. Então foi dado a ele uma boca e olhos como de Then he homem. began to speak boastful words. E então ele começou a falar palavras And that's what it arrogantes. means, you're blasphemous. E é revealing isto the que ele character significa, of this ruler that is coming. blasfemo, revelando o caráter deste governante que está vindo. tabia za yule mtawala anayekuja. And on each head a blasphemous name.
E em cada cabeça um nome de blasfêmia. He said, the beast I saw E ele diz, a besta que eu vi resembled a leopard, era semelhante ao but had leopardo, the feet like those of a bear, mas tinha os pés como os de urso and the mouth like that of a lion. e a boca como de leão. It is amazing, blessed people. É surpreendente, povo abençoado. You cannot get it wrong at this hour. Você não pode errar nesta hora, nem You cannot miss entender Jesus at errado. this hour. Você não pode perder You Jesus cannot fail to nesta take hora. Jesus now. Você não pode falhar em receber Because Jesus agora, It is going to porque be terrible. vai ser terrível. We are reading news that is coming. Nós estamos lendo notícias daquilo What que is está coming to the vindo, earth. daquilo que está vindo à And how you terra. should prepare. E como que você deve se And my preparar. mission E a minha is to missão make you receive Jesus. é fazer você receber Jesus. To take Jesus Receber Jesus now and be agora born again. e ser nascido That you de may not see novo, this. para que você não He veja said, isso. like a leopard. Ele diz como Again, leopardo, like a leopard. novamente como The feet like leopardo, those of a bear. os pés como de And the urso mouth like that of a lion. e a boca como de leão. That is terrible. Isso é That is terrível. such a terrible picture of what is coming to the earth. Isso é uma figura terrível daquilo que está vindo And we sobre are a terra. privileged that the Lord is speaking with his servants now about E nós it, when temos it o was written. privilégio de que o Senhor está falando com seus servos agora, a respeito disto que está escrito. He says, and Ele again I diz, saw some other people that came out of the highway and so they suffered so much. e novamente eu vi outras pessoas que saíram fora do caminho de The few that I santidade saw that e came out, eles so sofreram blessed people, tanto. take Jesus. Alguns poucos que saíram. Então, This is a por terrible favor, picture. povo abençoado, recebam Jesus. Essa é uma Because he cena muito The terrível, porque dragon ele gave diz, the beast his power. The dragon is Satan. o dragão deu à besta o seu poder. O dragão é And his Satanás authority. e a sua And he says, autoridade. and again, the dragon gave the beast his power, Novamente, o dragão deu à besta o seu poder, his great power, o seu grande and poder his throne, e o seu trono, his great throne, o seu grande trono and his great authority. e a sua grande Those autoridade. three things Estas três he gave to coisas the beast ele deu à besta, that looks this terrible. que olha, que é tão terrível Verse assim. 3, Versículo he 13, says, on Apocalipse the heads 13. of the beast, Ele diz, sobre uma das cabeças da one besta, of the heads uma das cabeças seemed to have had a fatal wound, parecia ter sofrido um ferimento mortal. but the fatal wound had been healed. Mas o ferimento mortal foi He said the curado. whole world was filled with wonder. E ele diz, o mundo inteiro ficou They were maravilhado. wondering how he has been healed from death, resurrected. Eles estavam maravilhados, pensando como que ele foi curado. Em outras palavras, como que ele ressuscitou. He says the whole world. Ele diz o mundo He doesn't say inteiro. part of the world. Ele não diz uma parte do The whole mundo. world É o mundo inteiro. was filled with wonder. Ficou cheio de maravilha, ficou And they maravilhado. followed the beast. E eles seguiram a You don't want to do besta. that. Você não vai querer fazer You want to isso. follow Jesus. Você quer seguir Jesus. Look at this Olha tragedy. isto. Olha esta We tragédia. are reading news that is coming. Nós estamos lendo notícias daquilo que está vindo à Terra. E o Senhor já me mostrou este anticristo. Este homem da iniquidade que está vendo. Este anticristo que você vê no livro do Apocalipse, capítulo 13. Este anticristo que você vê no livro do Apocalipse 13. É surpreendente que o mundo inteiro então o seguiu. Ai! Entretanto, o diabo deu a ele o seu poder. E deu a ele o seu trono. E deu a ele o grande autoridade do trono e do poder. Quão terrível vai ser isto?
E ele não diz que foi uma parte, mas o mundo inteiro o Nani aliye seguiu. kama huyu mnyama? Who can wage war against it? Ni nani awezaye E então o kupigana mundo naye inteiro vita? diz: quem pode guerrear contra a The besta? beast Versículo was given a 5. mouth. Remember the little horn. Huyo mnyama A akapewa besta foi mdomo, dada uma kumbuka boca. pembe Lembre-se Was do given a pequeno mouth. chifre. alipewa mdomo To Foi utter dada uma proud boca words. ili kusema maneno para ya falar kujisifu. palavras And number 2, arrogantes. Na jambo la pili E número makufuru. 2, And to blasfêmias. exercise his authority for 42 months. Na kutumia mamlaka E yake para kwa muda wa exercitar a miezi sua 42. autoridade That is terrible. por 42 Because meses. the one they Isso é follow- Kwa terrível. sababu yule ambaye Porque wanamfuata aqueles que eles He's talking seguiram, blasphemy. anazungumza makufuru. Look at that now. Tazama ele hiyo está sasa. falando He's blaspheming blasfêmia. God. Olha isso Meaning does agora. not honor God. Ele está blasfemando contra Does Deus, not respect significando que ele não honra a Deus. says- Ele não He was given respeita that Deus. authority for E ele 3.5 diz: years. Ya kwamba alipewa hayo mamlaka kwa foi miaka dada a mitatu ele essa nusu. autoridade por amazing. 3 anos e meio. That authority for É 42 months. surpreendente. Mamlaka hayo kwa miezi 42. Aquela how he used it. autoridade por 42 meses. It opened his Veja como mouth ele a Akafungua usou. kinywa chake to blaspheme Ele God. Can you abriu a imagine sua that? boca ili kumkufuru Mungu. Unaweza kuwazia para hivyo. Can you imagine you are blasfemar following contra somebody Deus. who Você is pode blaspheming imaginar God? isso? Unaweza kuwazia, Você pode unamfuata imaginar que mtu você ambaye está anakufuru seguindo Mungu. alguém And you know that que blasphemy está cannot be forgiven. blasfemando Na mwajua ya contra kwamba Deus. makufuru hayawezi kusamehewa. E nós So sabemos it que opened his blasfêmia não mouth. pode Hivyo ser akafungua perdoada. kinywa chake In verse Então 6, ele abriu a sua to boca blaspheme God no ili versículo kumkufuru 6 Mungu. and to slander his name para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome and those who live in e o heaven. seu tabernáculo So you can see who e his os que enemies are. habitam no Ili céu. unaweza kuona adui zake ni nani. Então He's você trying to pode raise ver quem himself to são be os equal to inimigos God. dele. Anajaribu kujinua ili kujilinganisha na Ele Mungu. está So his tentando se enemies, God, he levantar begins to fight para God. ser igual And you a are following Deus. such a person. Can you imagine the Então, os dispensation seus coming? inimigos ele começa a lutar contra Deus. Então, o primeiro inimigo dele é Deus. Você pode imaginar uma dispensação como essa que está vindo? Na anazungumza makufuru E ele está kwa Mungu na falando mdomo wake. blasfêmia And then he contra says- Deus com a sua boca. And he slanders the E então Lord. ele diz, Pia anamtusi Mungu. And e he ele slanders his dwelling amaldiçoa, place. ele calunia o Senhor. E And ele those who calunia live e inside amaldiçoa o God's seu dwelling. tabernáculo. E aqueles his que enemy is the habitam Lord. dentro do tabernáculo de Deus. His enemy Então is o the house of inimigo the Lord. dele é o Senhor. His enemy is O the inimigo holy dele people é a of God. casa do Senhor. O seu That's why you see inimigo verse é 7 o povo santo de Deus. It was E é given por isso power que to você wage vê o war versículo 7 aqui. Foi Foi-lhe dado poder para guerrear contra o povo santo de Deus e para vencê-los. Olha isso. Foi dado a ele poder por quem? Isto significa que o Senhor permite que isso aconteça. O Senhor poderia ter impedido. Em outras that palavras, whether o it is Senhor está during the dizendo aqui no dispensation versículo of 7 wickedness on the earth, que se for dentro da dispensação da iniquidade na terra, he is still in charge. ele ainda é And so Deus. this Ele now ainda becomes está no part of the controle. judgment of God. Então, isto agora se torna the parte do unbelieving. juízo de Deus The judgment para of com God os incrédulos. to the O non-Christians. juízo de Deus para os que não The são wrath of cristãos, God os que não são to salvos. the rebellious. A ira That de is what you're Deus seeing here. contra os And that's why when he rebeldes. says, É and it isto was que given você está power, vendo it aqui. was allowed, he says, it was given E é power por to wage isso war. que quando It ele was diz given que foi power. dado a ele poder, porque ele diz, foi-lhe dado poder para guerrear. Foi It was dado a given ele power. poder. To wage war Foi against dado a God's ele holy poder people. Can you imagine? para guerrear contra o And povo to conquer santo them. de Deus. Você pode imaginar e vencê-los. The Bible Deixe-me says, explicar Bíblia isso sema, para if vocês those agora. days had A not been Bíblia shortened, diz Iwapo siku hizo zisingefupishwa, que se aqueles Nobody would dias have não survived. tivessem hakuna sido yeyote abreviados, angenusurika. ninguém Hiyo teria ni jambo la sobrevivido. kwanza. if Isto those é days número 1. Iwapo siku hizo had not been Se shortened by aqueles God, dias zisingefupishwa na Bwana, nobody não who is tivessem sido rebellious, who misses abreviados the por rapture, Deus, would have survived. hakuna yeyote ambaye ni muasi
ninguém destes que são rebeldes e perderam o arrebatamento teriam sobrevivido. Então, é por isso que este toque de despertar que eu estou fazendo para as nações que arrependam-se em Cristo Jesus, recebam o Messias, recebam o Senhor e sejam nascidos de novo, creiam no Evangelho, porque esta é a hora para o avivamento, para a salvação, um pouco antes do arrebatamento, porque depois disso vem isto agora, e isso é totalmente insuportável, porque ele está dizendo, foi dado a ele poder, o Senhor está no controle, e ele diz, em outras palavras, o Senhor permite que o diabo dê a ele poder ao anticristo. This beast. The Lord allows the devil to give this beast power. O Senhor permite que o diabo dê poder a essa besta. Olha isso agora. Fazer guerra, guerrear contra o povo santo de Deus. E ele diz, e para vencê-los. Uau! Ninguém vai querer estar lá. Isso é terrível. Que o Senhor permita isso. E para conquistá-lo, vencê-los. Então, olha isso agora. Ele os vence, aqueles que são santos. Como? Porque vai ser virtualmente insuportável. Eu já vi aquela visão quando um pastor nega Jesus. O Senhor me mostrou depois do arrebatamento, as coisas ficaram tão horríveis. Se você pensa que o coronavírus é ruim, as palavras da minha língua, a profecia que eu dei, e aqueles de vocês que se uniram a nós pela primeira vez hoje, eu quero que vocês saibam que eu sou aquele que profetizei o coronavírus. E é por isso que você vê que a terra inteira está sintonizada aqui. Porque eles descobriram que o Senhor está falando a partir daqui. É um tempo terrível. Veja como que o coronavírus sacudiu a terra. E está ficando pior. E está ameaçando infectar a terra inteira. As poderosas palavras da minha língua. E o Senhor está fazendo isto para estabelecer o testemunho de que estes são os meus servos. Ouça-os. E então, se você pensou que o coronavírus era terrível, mas olha esta dispensação, aquela que está vindo. Ele diz que vai ser tão insuportável. E se o Senhor não estivesse no controle, se o Senhor não estivesse no comando, teria sido impossível para qualquer pessoa sobreviver. Como que o Senhor está no controle? Ele reduziu o tempo para 42 meses, apenas 3 anos e meio. Ele reduziu, ele diminuiu o tempo. 3 anos e meio. Caso contrário, ninguém poderia sobreviver. Porque ele diz, a angústia, uma angústia como nunca tinha acontecido, desde o princípio das nações até aquele tempo. E então, em 7 de julho deste ano, de 2020, então ele me mostra a besta que está vindo, para que eu possa alertar vocês, povo abençoado, para receber Jesus, para crer no Evangelho de Jesus, para ser nascido de novo, e ser justo, e ser santos, para que quando o arrebatamento acontecer, o ajuntamento dos santos, você possa ir para cima, para dentro do reino da segurança, para dentro do reino da glória. Mas ele está dizendo
that he E showed esta me ambaye besta alinionyesha hapa que He ele says, me mostrou aqui, will be ele given diz, power ya kwamba atapewa vai ser nguvu dado a ela overcome the poder saints. ili kuwashinda para wateule. vencer terrible os thing. santos. Ni jambo la kutisha Que namna coisa gani. terrible time. Ni terrível! wakati mgumu namna Que gani. tempo right now, terrível! Kwa sababu sasa hivi Jesus Então is agora, protecting the faithful believer. I'm talking about the born again Jesus believer who está is holy. protegendo Those in repentance and o holiness. crente fiel. Eu estou falando aqueles que nasceram de novo e são santos no ministério de arrependimento e sasa santidade. hivi Bwana alikuwa ananionyesha Na Some verdade, people o that were Senhor saying, estava "Ah, me God can mostrando be found alguém, everywhere." watu wengine ambao walikuwa wanasema kwamba algumas Mungu pessoas que anaweza estavam kupatikana dizendo, popote. And the Lord Deus laughed. pode ser encontrado em qualquer Said, lugar. "Haha." E o Senhor Akasema, amava. "Haha." E ele diz, I'll aham. catch E them. o Senhor riu. Nitawashika. O Senhor riu laughed at them. e disse, Aliwachekelea. ah, eu vou Because- pegá-los. Kwa sababu Ele riu it's deles. obvious. Por Ni quê? wazi kabisa. Without É holiness, óbvio Bila utakatifu que sem nobody can santidade, be with God, can see God. hakuna yeyote ninguém ambaye pode anaweza estar kumwona com Mungu. Deus, pode This is a ver holy Deus. salvation here. Huu ni wokovu Esta é mtakatifu uma salvação And he's santa speaking to aqui. na anazungumza kwenu. E ele Using está this falando beast. com você, Akitumia huyu mnyama. usando He said, esta "No." besta. Anasema hapana. Turn E away ele from diz, sin. não, Tokeni kutoka kwa dhambi. apartem-se do pecado, Tokeni kutoka kwa uongo. apartem-se da mentira, Pokeni Yesu. And recebam walk in Jesus righteousness. Mtembee katika e ande em haki. Because the retidão, time is coming. Kwa sababu wakati unakuja. porque o When the tempo door is está closed. vindo, Wakati mlango quando a utafungwa. And the porta é beast is fechada given power. Naye mnyama e é atapewa dado a mamlaka. besta poder, Given power. Atapewa nguvu. To é dado fight, poder a ela wage war on the saints and conquer them. Kwa kupigana vita para na guerrear wateule na contra os kuwashinda. santos e vencê-los. Tazama jinsi anavyowashinda. Veja como que ele os It will vence. be virtually unbearable. Itakuwa ya kutovumilika Será kabisa. virtualmente insuportável. It will not be possible. Haitawezekana Não vai To fight ser this possível kupigana na vita na huyu lutar mnyama. contra esta Such besta. that Kiasi kwamba De tal those who forma refuse que to worship Satan wale ambao watakataa que kumwabudu aqueles que se shetani recusarem a adorar will be Satanás watachinjwa. killed. vão ser mortos. This is serious. Hii ni ya kumaanisha. Isto é And sério. those Na wale E aqueles who compromise, ambao que se watakubaliana. comprometem, que I'm talking cedem. Christians, Ninazungumza kuhusu Eu estou Wakristo. falando de cristãos who will see it's unbearable, Wale ambao wataona ya kwamba ni ya que vê kutovumilika. que é insuportável. and then Halafu E então simply give in wakubaliane simplesmente se entregam, se and worship the rendem beast na kumwabudu e mnyama adoram a to besta save their lives. ili kuokoa maisha para yao. salvar as suas What a terrible vidas. time. Ni wakati wa Que kutisha na tempo magani. terrível. Two terrible choices. Chagua Duas mbili za escolhas kutisha. terríveis. Ah, Ah, repent Ah. now. tubuni sasa Arrependa-se agora, ninyi mataifa vocês as na nações, mumpokee Yesu e And be recebam holy. na Jesus, muwe watakatifu e be sejam righteous. na santos, muwe wenye haki. e The Messiah sejam is coming. justos. Masia anakuja. Oh, And again, I Messias told you está that the Lord vindo. showed me some people were saying, no, God can be found everywhere. Tena The niliwaambia Lord, can E you imagine the novamente eu Lord disse reporting que o that to me? Senhor me mostrou algumas pessoas que estavam dizendo: não, Deus pode ser encontrado em qualquer lugar. Você pode imaginar o Senhor reportando isso para Kwa mim? maneno mengine akisema Em outras palavras, true. dizendo: sio kweli. Ai, não é So blessed verdade. people. Kwa hivyo Ai, watu wabarikiwa. então, He povo says- abençoado, Anasema, you Ele try to diz- worship Jesus, you are slaughtered. utajaribu kumwabudu Yesu, se você utachinjwa. tentar Then he adorar says- Jesus, você é morto. Some Então will ele simply give diz: him and worship the serpent Wengine watakubaliana alguns tu na vão kumwabudu apenas yule se nyoka, entregar e adorar and a worship the serpente. serpent. na Ai, kumwabudu joka e vão adorar To a save their serpente ili kuokoa maisha That is para how yao. he salvar as conquers suas them. vidas. Hivyo ndivyo É anavyowashinda. assim que ele He os slaughters those conquista, that believe in Jesus. Anawachinja wale porque ele ambao mata watamwamini aqueles que Yesu. creem The em others that Jesus. remain, Na wale wengine ambao watabaki E aqueles The que Christians. ficam, Wakristo os cristãos, they simply submit. watajisalimisha tu. eles simplesmente se Tazameni submetem. hili sasa. He says Olha that isso the agora. whole earth, Halafu anasema ya kwamba ulimwengu Então ele wote diz que a whole terra world, inteira, o mundo followed the beast. inteiro, walimfuata huyo mnyama. This is seguiu a terrible besta. time. Huu ni wakati wa Este é um kutisha. tempo Verse 7 again. terrível. Mstari wa 7 tena. Versículo It was 7, given power novamente. Pia akapewa Foi nguvu dado a wage ele war poder against God's holy people. kufanya vita dhidi para ya watu guerrear watakatifu wa contra os Mungu. And to santos de conquer them. Deus Na kuwashinda. e And para it was given vencê-los. authority Na akapewa E uwezo foi-lhe dada a over every autoridade tribe, juu ai, ya kila sobre kabila, cada people, tribo, jamaa, language, povo lugha, and nation. língua mataifa. e That is the nação. whole earth. Hiyo ni dunia yote Isto mzima. é a It was terra given to him. inteira. Ilipewa
kwake foi What a dada a terrible time. ele. wakati wa kutisha Que namna tempo gani? terrível. Anasema All the Ele inhabitants diz, of the earth, ya kwamba watu wote waishio todos os duniani they habitantes will da worship the terra, beast. watamwabudu huyo eles mnyama. vão And all adorar a whose names are besta. not found written in the book of God, the Lamb's book of God, Na wale wote ambao Todos majina yao aqueles que yataandikwa não kwenye tiveram kitabu seus cha nomes uzima cha escritos mwanakondoo no wa livro Mungu. da the vida Lamb's do book of Cordeiro, life, Kitabu cha uzima a cha vida mwanakondoo. The Lamb's o book livro of da eternity. vida do Kitabu cha Cordeiro, uzima cha o livro da the mwanakondoo. vida da Lamb's book of eternidade, everlasting life. Kitabu cha uzima cha o maisha uzima. livro That if da your name vida is do not found Cordeiro, written da there, vida Ya kwamba eterna, iwapo jina lako que se o seu halitapatikana nome não limeandikwa for You will worship achado the beast. escrito lá, basi utamwabudu huyo você That the mnyama. vai Lamb adorar was a slain, besta. Anasema ya kwamba mwanakondoo E ele diz, aliyechinjwa From the do creation of the Cordeiro que world. foi tangu morto uumbo wa desde a ulimwengu. That is criação where do we had reached mundo. last time. Hivyo hapo ndipo tulikuwa Então tumefika foi wakati aqui que uliopita. nós chegamos da última Na vez. tuliona That E in the nós heart of this vimos slaughter, ya kwamba katikati ya que no machinjo haya, coração in the dessa heart of matança, this idolatry, ya kwamba katika moyo, no katikati ya coração in other words, the desta Lord is saying idolatria, idolatry is coming. Kwa maneno mengine, Bwana em anasema outras kwamba palavras, o ibada Senhor ya está inakuja. dizendo, In the heart of this idolatria está vindo. E no coração desta Then idolatria, now he exalts the Lamb of God. Kisha sasa então anamkweza ele mwanakondoo wa exalta Mungu. That is o where we had reached Cordeiro last de time. Hapo Deus. ndipo tulikuwa tumefika Foi aqui wakati que nós uliopita. chegamos da In última the vez. heart of this trial, Katikati ya majaribu No haya, coração In the desta worst prova, deste distress. teste, katika dhiki iliyo mbaya na kabisa, pior in the angústia, worst tribulation, katika dhiki iliyo na mbaya pior zaidi, then he tribulação, raises Jesus. halafu anamuinua então Yesu. ele He says, in levanta, other ele words, exalta Jesus. Ele diz em Those outras whose names palavras, are found written in the Lamb's book of life. Wale ambao majina ele yao diz, yatapatikana aqueles yameandikwa cujos kwenye kitabu cha nomes uzima cha foram mwanakondoo, achados escritos no They livro will da not vida do worship the Cordeiro. snake. hawatamuabudu Eles nyoka, não serpent. vão adorar a cobra, a serpente. They will not worship the serpent. hawatamuabudu joka. Eles não vão adorar a say, serpente. Na anasema E ele está dizendo That the centrality ya kwamba unyeti que a centralidade ya mwanakondoo wa Mungu do cannot be Cordeiro wished de away. Deus haiwezi kufutiliwa não mbali. Even in pode this time. ser Hata katika tirada, majira haya, nem The mesmo authority. neste tempo. mamlaka and the A power of the Messiah na autoridade nguvu za e o Masia poder do Hallelujah. Messias, cannot be wished away. aleluia, kufutiliwa mbali. não Even during pode this ser time. removida, Wakati huu. nem But mesmo when you look at durante these este blessed tempo. people, Lakini ukiangalia hii watu Mas quando wabarikiwa, você olha it isto, causes you to povo look at the entire abençoado, book of Revelation. inakusababisha uangalie isto kitabu faz chote com que kizima você cha olhe em Ufunuo. todo o This is livro do Revelation Apocalipse. 13. Hiki ni kitabu cha Ufunuo Isto é Yohana sura Apocalipse 13, 13, Describing the beast ikielezea mnyama descrevendo a besta, who is o coming to anticristo, oppose everything called God. ambaye anakuja que kupinga está chochote vindo para kiitwacho se opor a Mungu, tudo que se chama na Deus. kuwapiga vita watu E wa para Mungu, lutar Fight Christians. contra o povo de Deus, lutar Holy contra os Christians. cristãos, os And cristãos he's saying, santos. na anasema In E ele this está time, dizendo, kwamba katika wakati huu neste Christ tempo, Jesus, the Lamb of God, Kristo Yesu mwana Cristo is Jesus, o Cordeiro raised de as the only Deus, hope. anainuliwa juu kama ele é tumaini la exaltado pekee. como a But when you look at the book única of Revelation, esperança. Lakini ukiangalia kwenye kitabu Mas cha quando você Ufunuo, olha o livro find do that Apocalipse, unapata ya kwamba Ufunuo você descobre que essentially talking Apocalipse about how God is going to plan kimsingi akizungumza é, kuhusiana fala na jinsi ambavyo essencialmente de Mungu anaenda como que Deus roll vai out. planejar kupangilia na e vai kuchipua roll desenrolar, out his redemption of the earth, mpango wake wa vai ukombozi wa dunia. his desenrolar, salvation of the earth, desenvolver a sua redenção sobre a terra, a sua salvação sobre a terra. Jinsi ambavyo anaenda Como que ele kusafisha vai ulimwengu wote purificar kabisa a kutokana terra na da uasi. how he's rebelião? going to clean up rebellion from the earth, Jinsi ambavyo anaenda kusafisha Como que ele uasi vai kutoka kwa limpar a ulimwengu. rebelião para establish the fora da glorious kingdom terra of God, Na kuimarisha e ufalme vai wa utukufu estabelecer o wake. and the glorioso glorious reino de throne of the Deus. Messiah on the earth. Na kiti cha enzi cha E o utukufu cha glorioso Masia trono do duniani. How he's going to Messias redeem the na church and terra. redeem Israel, the family of God. Jinsi ambavyo anaenda kukomboa Como kanisa que ele vai na kukomboa redimir a Israeli, igreja e familia ya Mungu. redimir Israel, amazing. que são a família de Deus. Então é Ya surpreendente kwamba kuna hukumu que nyingi há kabisa kwenye muito kitabu cha juízo no hukumu, livro da tribulação, ambayo ni kilele chake, do Apocalipse, With the great que tribulation. culmina dhiki kuu. com a Some of the grande prophecies of what is tribulação. coming, Baadhi ya unabii ya kile ambacho Algumas kinakuja, das profecias already daquilo laid que on the está web. vindo, tayari nimeziweka kwenye eu já mtandao. I have coloquei lived na that internet. time. Nimeishi wakati huo. Eu já Some of vivi the aquele prophecies of what tempo. is coming, Baadhi ya unabii ya zile ambazo Algumas das kinakuja, profecias daquilo que terrible. está ni ya vindo kutisha, like the São shaking of the terríveis. stars and the planets. kama vile
como o sacudir das estrelas e dos planetas. Por volta de 2 ou 3 anos atrás, eu acho, eu coloquei no YouTube, a quebra do 6º selo. Quando isto acontecer, porque nós sabemos que até agora, quando o 5º selo for quebrado, os santos serão mortos, como nós vimos aqui. No versículo 7, foi dado poder para guerrear contra o povo santo de Deus e para vencê-los, para conquistá-los. E foi dada autoridade para governar a terra inteira, toda a tribo, todo o povo, toda a língua, todas as nações. Isso é toda a criação lá. Então, eu descobri que em todo o livro do Apocalipse, o Senhor exaltou o Cordeiro, o glorioso Cordeiro de Deus, que é Cristo Jesus, o Messias. Como, por exemplo, Apocalipse capítulo 1. Abram comigo lá, povo abençoado. E ele diz, de Jesus Cristo, versículo 5, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, e o soberano dos reis da terra. Ele o exalta em todo o livro do Apocalipse, para que não haja nenhuma confusão de onde é o seu refúgio. Porque ele está dizendo em Apocalipse capítulo 5, versículo 9, que todo o livro do Apocalipse não é apenas Apocalipse 13, não. É todo o livro do Apocalipse. Todo o livro do Apocalipse é a respeito do Cordeiro de Deus. É a respeito de Cristo Jesus, o Messias. Está centralizado ao redor dele. Aleluia! E é por isso que a grande tribulação ele ainda é o seu refúgio. Então, para vocês que não são santos neste tempo, que escorregarem para dentro da grande tribulação, eu li para os cristãos Apocalipse 3:10. Porque você foi fiel a mim, fiel aos meus mandamentos, eu também vou te guardar para fora. Isso, ele está falando com a igreja santa. Mas olha isso agora. Ele está dizendo em Apocalipse 5, versículo 9, ele diz o seguinte: e eles cantavam um cântico novo, dizendo: digno és, Cordeiro de Deus, de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque tu foste morto, Cordeiro de Deus, e com teu sangue, Cordeiro de Deus, tu comprastes para Deus todos os povos, de toda a tribo, de toda a língua, todo o povo e todas as nações. Vocês veem agora todo o livro do Apocalipse. Ele está centrado ao redor de Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus. Cristo Jesus, o Messias. Aleluia! Durante a grande angústia que você vê acontecendo na tribulação, este livro não é apenas Apocalipse 13, onde ele desvenda a besta, o anticristo. Não! Ele está dizendo todo o regime do livro do Apocalipse, que desenrola os juízos de Deus contra o pecado na terra, que desenrola
o tempo de tumulto, o tempo de abalo. When he's coming Aleluia! to purge the Quando earth. está vindo, quando ele está vindo para purificar a terra e estabelecer o seu reino, ele diz: Christ Jesus, the Messiah, is at the center. o Hallelujah. Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, o Messias, ele está no centro. It says, Revelation Aleluia! chapter 5, verse 12 again. Ele diz Apocalipse 5, Again. versículo Exalting the Lamb of God. 9, novamente exaltando o Cordeiro de Deus. Cristo Jesus, o Messias, nosso Salvador. Em They alta were voz. saying, 12. Eles worthy is the cantavam: Lamb of God. digno é o Cordeiro de Deus, que foi morto, de receber poder And e wisdom riqueza e sabedoria and e honor força and e glory honra and praise. e glória e louvor. The entire book of Aleluia! Revelation. Todo o That's livro why do when we reach this Apocalipse. part, E é por isso que In quando nós Revelation chegamos 13, nessa parte, when em all of a Apocalipse 13, in quando the midst of the repentinamente, worst slaughter, no meio da the maior worst persecution matança, ever visit the earth, a pior perseguição que já visitou a then he terra, exalted the Lamb of God. então ele In other exaltou words, o he Cordeiro said de Deus. Em outras palavras, ele está dizendo que este povo está sofrendo aqui. Eles estão adorando a serpente, a Because cobra. they rejected Por the quê? Lamb of God. Porque eles rejeitaram They o Cordeiro de rejected the glorious Deus. Lamb of God, Christ Jesus of Nazareth. Eles rejeitaram o glorioso Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, o Messias, Jesus Cristo de Nazaré. É por isso que eles estão adorando a serpente e estão indo para o inferno na grande tribulação. Em outras palavras, ele está dizendo que aqueles que receberam Jesus, aqueles que o receberam nos seus corações, aqueles que aceitaram a santidade de Jesus, aqueles que têm sido obedientes aos seus dois profetas que estão andando aqui, aqueles que têm sido fiéis à justiça, aqueles que têm demonstrado reverência para com Deus, aqueles que têm demonstrado sabedoria, temor de Deus em relação ao Evangelho de Jesus, em relação ao Cordeiro de Deus. Ele diz: não, eles não vão adorar a serpente, não tem chance, sem chance. Ele diz: eles preferem ser mortos, porque aqueles que são mortos, eles recebem o Senhor na grande tribulação. Mas aqueles de vocês que vão honrar Jesus nesta noite, quando o arrebatamento acontecer, eu li para vocês Apocalipse 3:10, onde ele diz: eu também vou te guardar longe, para fora. Eu te manterei longe da hora da provação, a grande tribulação que está vindo à terra. E ele continua dizendo, o povo abençoado, Apocalipse 7:14. Em todo o livro do Apocalipse, o tempo do juízo, quando ele está julgando o pecado dos homens e a rebelião dos habitantes da terra, ele está exaltando o Cordeiro de Deus. Apocalipse 7:14, ele diz, e eu respondi, meu Senhor. Vamos começar no versículo 13. O que está acontecendo é isto. João viu uma grande multidão de pé diante do trono de Yahweh.
Aquela July visão eu 29, vi ya Julai 29 em 29 de mwaka julho 2009, de their garments were 2009, wakati ambapo mavazi quando yao as yalikuwa vestes ya deles utukufu eram and they were gloriosas. worshiping before Yahweh, before the Lord Yahweh, E eles and the Lamb estavam of God. adorando diante de Yahweh, diante do Senhor Yahweh e o The first Cordeiro de time I saw the Deus. church inside heaven, Mara ya kwanza nilipoona A kanisa primeira likiwa vez que eu vi a That she was igreja finally dentro there. do céu. hatimaye alikuwa pale E Because quando she ela has estava defeated sin. finalmente sababu lá, alikuwa ameshinda dhambi. and porque defeated death. porque ela derrotou Look o at this pecado now. e derrotou a They morte. were worshiping. Olha isso Walikuwa agora. wanaabudu And Eles as they estavam worshiped, adorando na walipoabudu their e garments were enquanto eles radiating glory. adoravam, mavazi yao yalikuwa yanaangaza as utukufu. vestes deles And so estavam John- irradiando Na kwa hivyo glória. Yohana, So the Então same vision João, here. aliyaona maono hayo ele hayo viu hapa. a So he mesma says, visão anasema, aqui. Revelation Então ele 7:13. diz, Ufunuo Yohana sura ya 7 mstari wa Apocalipse 13. Then one of the elders 7:13. asked me, Kisha mmoja wa wale wazee 24 Então dos akaniuliza, anciãos These me in white perguntou, robes, hawa waliovaa mavazi estes meupe que estão Who are vestidos de they? ni branco, nani hawa? quem and where são did they come eles? from? Nao wametoka E wapi? de onde Look at eles verse 14. vieram? Tazama mstari wa 14. Veja o We're talking versículo about the heart 14. of the greatest persecution. Tunazungumza kuhusu Nós estamos katikati ya falando do mateso coração makubwa da kabisa. Now maior some people have perseguição. appeared before the throne. Sasa watu wengine wamesimama Agora mbele ya algumas enzi. And he pessoas says- aparecem diante do trono. said- Então ele Anasema- diz, I ele answered, disse, Nikamjibu, respondi, Bwana, you know. Bwana Senhor, wajua. And he tu said, Na sabes. anasema, these E ele are they. disse, hawa ni wale, estes são They are they aqueles, who have come out of the great tribulation. hawa ni wale waliotoka são katika aqueles ile que dhiki vieram kuu. da they grande washed their tribulação. robes. Nao wamefua mavazi E eles yao lavaram them as white. suas na kuyafanya vestes meupe e In as the blood of the Lamb. branquearam katika damu ya no mwana-kondoo. sangue that do blessed Cordeiro. Tazama hilo, watu Vejam wabarikiwa. In the isto, height povo of the greatest abençoado, slaughter. Katika kilele cha no machinjo auge makubwa da If you raise the maior microphone a bit, in the height matança, of the greatest slaughter. katika kilele cha machinjo no auge makubwa da kabisa. maior Look at these matança, blessed people. Tazameni hii watu veja wabarikiwa. In isto, the povo heart of the abençoado, greatest tribulation. Katikati ya dhiki no kubwa coração kabisa. da Then he maior raised the lamb tribulação. again. Halafu anamuinua Então ele mwana-kondoo exalta The o Lamb of Cordeiro God. novamente, o That was Cordeiro de slain. Deus ambaye alichinjwa que In foi the heart of the morto greatest tribulation. katikati ya dhiki kuu no kabisa. coração Then da now he grande says- tribulação. Sasa anasema That there Então are agora those ele who trusted diz in the Lamb. ya kwamba kuna wale que waliomtegemea haverá aqueles que There are those that confiaram no honored the Lamb of Cordeiro, God, Jesus. kuna wale waliomheshimu que há aqueles que honraram And o he Senhor says- Jesus. They are E ele delivered into the diz, kingdom of glory. ya kwamba wanakombolewa eles hadi são katika ufalme levados wa para utukufu. dentro do If you reino check da this- glória. Ukiangalia hii, They are Se taken você directly checar into the isto, kingdom of heaven. wanapelekwa moja kwa moja Eles katika são ufalme wa levados mbinguni. In the diretamente heart para of the dentro do reino greatest do céu. persecution. Katikati ya mateso No makubwa coração da kabisa. maior And perseguição. The Lord raised the Lamb. Novamente, Na anamuinua o mwana-kondoo. Senhor Hallelujah. exalta o You Cordeiro. check the book of Revelation Aleluia! chapter 12. Ukiangalia kitabu cha Se Ufunuo você sura checar o kumi, livro do Apocalipse, capítulo 12, versículo 14, ninawakaribisha eu mgeuke convido pale, vocês watu para wabarikiwe. abrir lá, 14 of povo Revelation abençoado, Mstari wa 14 a kitabu cha versículo Ufunuo sura 14 de 12. Apocalipse And then he goes on, 12. you can read it if you want, up to verse 17. Ukitaka unaweza kusoma Você hadi pode mstari wa ler, se 17. quiser, até o He said the versículo woman was 17. given the two wings of a great eagle, Anasema, lakini huyo Ele mwanamke diz: akapewa foram mabawa dadas à mawili mulher ya as duas kubwa, so that asas she da may fly grande to a águia, place prepared for her kusudi aweze kuruka para que ela mpaka mahali pudesse voar palipotayarishwa kwa para o ajili lugar yake, que lhe In the havia wilderness. sido preparado where she would no be taken care deserto, of. ambako atatunzwa onde ela For 3.5 seria years. cuidada kwa miaka mitatu por unusu. 3 For a anos e time. Kwa meio, wakati Time por um and tempo, half a time. na tempos nusu wakati, Out e of the reach of metade the de um serpent. tempo, ambako huyo nyoka fora hawezi do alcance kufika. da He says, then serpente. from his mouth Anasema ndipo kutoka E katika então, mdomo wake the serpent da boca da spewed serpente, what looked like a river. He spewed lile então joka da sua likamwaga boca maji kama a mto. serpente Water fez like a river. jorrar água Maji como kama um mto. rio, to overtake água the como um woman ili rio, kumfikia huyo para mwanamke alcançar sweep a her mulher away. na kumkumba kama e mafuriko. With the torrent. arrastá-la com a But the correnteza. earth helped the woman by opening his mouth and Mas a swallowing the river. terra, Lakini nchi- Hallelujah. mas a terra ajudou a mulher, abrindo a boca e engolindo o rio. The earth Aleluia! helped the woman. nchi ikamsaidia A huyo mwanamke. terra This is a ajudou a Haya ni mulher. maajabu. This is Isso divine é uma protection. maravilha. Huu ni ulinzi wa Mungu. Isto é The proteção earth opening his divina. mouth Ardhi ikifungua A kinywa terra And swallowing abrindo a that sua river. boca kumeza huo
e that the engolindo aquele rio, dragon had spewed out of his mouth. ambayo lile joka que o lilikuwa dragão limemwagwa havia kutoka katika kinywa cuspido chake. da sua Then the boca. dragon was enraged, Kisha lile joka likapatwa Então na o hasira dragão kali irou-se kwa ajili ya huyo mwanamke and he went off to contra wage a war mulher. na likaondoka ili E kupigana ele vita foi against the rest fazer of her guerra offspring, the new Israel. na watoto waliosalia wake contra o Israeli restante mpya. da sua In other words, descendência, o novo those who keep Israel, God's em outras commands, Wale palavras. wanaoshika Aqueles sheria que za Mungu obedecem and aos hold mandamentos de fast Deus na kushika kwa udhabiti their e testimony about Jesus. mantém, ushuhuda wao se kuhusu mantém Yesu. These are the fiéis Christians. ao Hawa ni testemunho de Wakristo. Jesus. Again, Estes são os only the cristãos. Messiah, Novamente, only the Lamb of God somente o Messias, somente o saves Cordeiro Israel. de Deus Kwa Israeli pode Again, salvar exalting the Israel Lamb of God. novamente, kweza mwana-kondoo wa exaltando Lamb o of Cordeiro God de Deus. is the Somente Savior o of Cordeiro Israel. de Deus Mwokozi wa é Israeli, o And the Savior Salvador of the de church. Israel wa kanisa. e é o Salvador da Revelation 13, verse 8 igreja. we saw Ufunuo sura 13 Apocalipse that 13, only those 8, that nós trusted in vimos the Lamb, ya kwamba wale tu ambao que walimtumainia somente mwana-kondoo, aqueles que The power of the confiaram no nguvu za Cordeiro, mwana-kondoo, in other no words, poder do Cordeiro, The power of the em outras cross. palavras, nguvu za msalaba, no poder In da other cruz. the perishing, Em outras palavras, the aqueles, perishing people, watu wanaoharibika, o povo que estava perecendo, wanaharibika, eles wanaangamia, perecem, because they hate the truth. kwa sababu wanachukia porque ukweli. They eles reject the truth. odiaram a verdade. But those Eles that hold fast rejeitaram the a truth, verdade. Lakini wale wanaoshikilia Mas udhabiti aqueles que He says, permaneceram fiéis à they verdade, cannot worship ele this diz, hawawezi kumwabudu huyo eles mnyama. não the Lord podem showed me. adorar essa besta That is que o Senhor me mostrou. and is que going to be está given the whole vindo. world Na anaenda kupewa ulimwengu E será wote, dado a ele o mundo over inteiro all e people poder watu wote, to wage sobre war todos os povos against the para holy church guerrear contra eles, para guerrear And contra a conquer them. Igreja Santa e overcome them. vencê-la, kuwashinda kabisa. The book of Revelation, vencê-la, chapter 14, verse 4, conquistá-la. blessed Ai, people. Kitabu cha Ufunuo sura ya o 14 livro do mstari wa 4, Apocalipse He 14, says, 4, o povo abençoado, These are ele they. diz, hawa ndio wale. Again, he's talking about the estes são Lamb of God aqueles. Tena anazungumza kuhusu Novamente ele está falando a the respeito do Cordeiro de 144,000. Deus na wale e dos 144.000. What a powerful thing to trust in the Lamb. Ni jambo kuu namna gani Que coisa kumtumainia poderosa que When é you look at the confiar no scriptures we're reading Cordeiro. now, mwanakondoo. Ukiangalia maandiko ambayo Quando tunayasoma você olha as They escrituras que nós underscore estamos something very lendo central. agora, inawekelea msingi elas kitu enfatizam kilicho algo kabisa, that the muito power of the central, Lamb of God ya kwamba nguvu za que o mwanakondoo poder do sweeps Cordeiro across de eternity. Deus, inaenda kote kote katika ele Sweeps passa across the book of através de toda a Tribulation. eternidade. The book of Ele Revelation passa por todo o livro do Apocalipse. sweeps across the great tribulation. inaenda kote kote Ele katika passa através Sweeps da across grande the book of tribulação. Tribulation in Revelation 13. Ele passa através do livro da tribulação em Apocalipse The power 13. of the Lamb nguvu za O mwanakondoo is poder well do demonstrated in Cordeiro the Bible. imedhihirishwa vilivyo é kabisa muito katika bem Biblia. demonstrado During na these last days. Bíblia Katika siku hizi za mwisho. durante nobody can estes say, "No, últimos I did not know." dias. Hivyo hakuna mtu ambaye anaweza kusema Então ninguém vai Because poder he dizer, says here, verse não, eu 4. não sabia. hapa mstari Porque wa ele nne, diz aqui These no are those versículo who did not 4. defile themselves. hawa ndio wale ambao Estes são aqueles With que não women. se contaminaram For they com remain mulheres, virgins. kwa kuwa wao ni mabikira. pois eles se They follow conservaram the Lamb. castos, virgens. Wherever he Eles goes, seguem o hallelujah, Cordeiro the followers of the por Lamb. onde quer que ele vá. They follow the Aleluia! Lamb. São seguidores do Cordeiro. Eles They seguem o follow the Cordeiro. Lamb wherever he goes. Wanamfuata mwanakondoo kila Eles mahali seguem o aendako. Cordeiro por They onde were quer que ele vá. purchased from among mankind Hawa wamekombolewa Eles kutoka foram miongoni mwa comprados wanadamu, dentre and os offered as first homens fruits to God. na wakawa malimbuko e kwa Mungu. ofertados And to the como Lamb. primícias para Look at verse Deus e o Cordeiro. No lie Veja o was found in versículo their 5. mouth. Vinywani mwao hapakuonekana Mentira uongo. nenhuma foi They are encontrada em blameless. suas Wala bocas. hawakuwa na hatia yoyote. Eles How são powerful, blessed people. imaculados. Que This is poderoso very povo mighty. abençoado. Kuu kabisa. He's talking about the Isso é glorious muito Lamb of God. poderoso. Anazungumza kuhusu mwanakondoo Ele está falando a That respeito however do glorioso terrible Cordeiro the de tribulation Deus. is, the judgment of God is. Que não importa quão terrível seja a tribulação, o Only the juízo de Lamb of God Deus, is refuge. Ni mwanakondoo wa Mungu tu peke somente yake o Cordeiro ni de He says, Deus those é o that follow the refúgio. Lamb wherever he goes. Anasema ya kwamba wale ambao Ele hufuata diz: mwanakondoo aqueles que popote seguem o aendapo, Cordeiro They'll be onde redeemed. quer que ele vá.
and Eles purchased. serão redimidos And so, e comprados. When I met Então, this centrality of the authority of the Lamb, Nilipokutana na huu quando eu encontrei esta centralidade da autoridade do Cordeiro, no livro de Apocalipse 13, katika kilele cha machinjo, no auge da matança, katika kilele cha ibada ya no auge da adoração ao diabo, kumwabudu shetani, pessoas adorando ao diabo, Satanás. Então eu entendi shina la kati la que a centralidade do Cordeiro, aleluia, está por toda a Bíblia. Revelation Toda a chapter Bíblia. 15. kitabu cha Ufunuo sura ya 13. Chapter 15, Apocalipse verse 3 capítulo 15, no Look at what it says 15:3, now. ele diz, veja o que ele Revelation diz 15, agora. verse 3. Ufunuo 15 mstari wa Apocalipse And sang 15:3. the song of God's servant Moses, and sung E the song cantavam, of God's servant Moses, nao wakaimba e wimbo wa Musa, cantavam o mtumishi wa cântico Mungu. do And of the servo Lamb. de Deus, Moisés, e o great and cântico do marvelous are Cordeiro. your deeds. Matendo yako ni makuu na Grandes e ya ajabu. maravilhosas Lord são God as Almighty. tuas obras, Mungu mkuu mwenyezi. Senhor Just Deus and true are your Todo-Poderoso. ways. Njia zako wewe ni za haki na Justos za e kweli. verdadeiros King of são the os teus nations. caminhos, ó Again. Rei das Nações. The song of the Lamb Novamente, Wimbo wa o mwana-kondoo. is being cântico sung. do Cordeiro Again, está sendo the Lamb of cantado. God is being Novamente, Mwana-kondoo wa Mungu o Cordeiro de Deus Again, está sendo the exaltado. overriding authority of the Lamb, Novamente, the glorious Lamb, a suprema autoridade do Cordeiro, do glorioso Cordeiro, está sendo estabelecida diante do homem, para que vocês possam escolher o Cordeiro, porque o Cordeiro é a sua proteção eterna, um refúgio eterno. choosing the Lamb E means lembre-se, walking in holiness. escolher o Cordeiro significa andar em santidade, andar em arrependimento e santidade. E novamente em Apocalipse capítulo 13, At ele the height of exalta a o very difficult Cordeiro. time, when the bowls, the No judgment of auge bowls de is tempo about to be muito poured. difícil, quando as taças, os juízos das taças está prestes a ser derramado, o pior juízo de todos. Again, he presents before mankind Novamente, ele apresenta The diante glorious da Lamb of humanidade o The glorioso eternal Lamb that is Cordeiro Jesus. de Deus, o eterno For Cordeiro Jesus que is é the center of the Jesus. story of the Bible. Então Jesus é o centro da história da He is Bíblia. the center of the mission of the Bible. Ele é o centro da missão da Bíblia. That's why when we were E é reading por Revelation isso 13, que quando nós estávamos the lendo scripture Apocalipse that celebrates 13, the reign of this beast here. a escritura que celebra o reino desta besta aqui, ai, And illustrates que how he's going to do está his em todo ministry. ele. Então ele ilustra como que ele vai fazer o ministério dele. A besta de Apocalipse 13, And then now, que o Senhor me mostrou. Então agora, é surpreendente que no when the coração beast is given all disto, power quando é dado to todo o conquer the poder à Christians and kill them besta all, para conquistar os cristãos e matá-los todos, e levar a terra inteira para adorar a besta. Ele diz, entretanto, lá no meio disto, lá dentro, a autoridade do Cordeiro, que todo aquele que correr para o Cordeiro não vai adorar a besta. Em outras palavras, que aqueles que adoram a besta, eles estão adorando porque eles rejeitaram o Cordeiro. E então ele continua dizendo, o povo abençoado, então nesse you Apocalipse see in the height 15, of the worst plagues, the 7 plagues, você vê que no auge da pior praga, das 7 the pragas, worst, mabaya kabisa, the a most pior, terrible of them, iliyo ya kutisha kabisa o mbaya mais zaidi. terrível the delas, tribulation is now escalating like this. Wakati sasa dhiki quando inaongezeka agora a kabisa tribulação kwa está namna hiyo. The severity intensificando and the assim, intensity of the judgment of God. Ukali na a uzito wa severidade e a hukumu ya Mungu. intensidade do juízo de He Deus. exalts Então, the glorious Lamb of novamente, God. Anamkweza mwana-kondoo
Ele exalta o Jesus glorioso Christ. Cordeiro de Jesus Deus, Cristo. And to o exalt nosso the Lamb Senhor Na Jesus kukweza Cristo. mwanakondoo. is to E walk para holy. exaltar o Kutembea Cordeiro, utakatifu. In other words, he's talking é about those who andar have em honored the santidade. salvation of the cross. Kwa maneno mengine, anazungumza Em outras kuhusu wale palavras, ambao ele está wameheshimu falando wokovu wa daqueles que msalaba. salvation honraram of the a cross has salvação da Wokovu cruz. wa msalaba A una kemeo. salvação da Because at the cruz cross tem he rebuked repreensão. sin. Kwa sababu msalabani Porque alikemea na dhambi. cruz At ele the cross, repreendeu he o rebuked pecado. fallen man. Msalabani alimkemea Na mwanadamu cruz He ele rebuked the repreendeu flesh. o homem caído. He rebuked Ele the repreendeu a mortality carne. of life on this earth. alikemea kufa kwa Ele maisha katika repreendeu dunia a hii. mortalidade da vida At the nesta cross, terra. Povo He rebuked abençoado the na cruz. worldliness, the world. Alikemea Ele ulimwengu, repreendeu o dunia. And he exalted the mundanismo, kingdom of o holiness. Na mundo. akakweza kabisa E ufalme ele wa exaltou And he o reino exalted da the kingdom of santidade. righteousness. Na akaukweza ufalme E ele wa exaltou And o exalted reino the da kingdom of the justiça. Na akakweza ufalme wa E ele Masihi. And so exaltou he's o saying, reino do Messias. Those who Então ele honor está the dizendo Lamb, Ya kwamba wale ambao que wanaheshimu aqueles They que walk in the honrarem fear ao of Cordeiro, wanatembea katika hofu eles calls it andam no wisdom. temor de Deus. they E ele know that chama the isso Lamb de is holy, sabedoria. Eles that sabem he que is o the Cordeiro é Son of the living santo, God, que ele é o And he Filho died do on the Deus cross. vivo e that que ele man, morreu not na a man, cruz fallen man, para que o homem mortal, o may homem enter the caído, unpurchasable kingdom of God. possa entrar no reino So de if you Deus want to honor that work of the impagável. Então, se você quer He honrar said you esta must obra be da holy to cruz, honor Jesus. ele disse: você tem You que must be ser righteous santo to para honor honrar a Jesus. Jesus. Você tem que You ser must have no justo para rebellion. honrar a Jesus. You must walk Você in não pode reverence ter to nenhuma Jesus. rebelião. Você The tem que fear of andar em God to reverência a Jesus. Jesus. O temor de Deus para com Jesus. Porque então você estará honrando Deus Pai. Aleluia! E ele diz: o Cordeiro de Deus. Ele é a salvação do homem. Mesmo ao maior juízo daqueles que não entraram no arrebatamento. Mas em tudo isso, a centralização, a centralidade da autoridade do poder do Cordeiro, que é Jesus. É para falar com você, a igreja que está viva, que ainda não foi levada. Ele está te perguntando: você tem centralizado o Cordeiro de Deus? Você tem centralizado o Cordeiro de Deus, que é Jesus, em tudo que você faz? Mas ao contrário, quando você olha esta geração, eles são rebeldes contra o Cordeiro. Eles são rebeldes contra Deus. Eles continuam em imoralidade sexual e vergonha. Eles continuam em impureza. Eles continuam no amor ao dinheiro. Eles continuam nas mentiras. Eles continuam na pornografia. Eles continuam com os falsos profetas, com as falsas profecias. Esta geração, falsos apóstolos, engano. Eles continuam no mundanismo. Eles continuam na injustiça. Esta geração. Eles continuam na iniquidade. Esta geração. Eles continuam na perversidade. Ele diz que ninguém daqueles que faz estas coisas honrou o Cordeiro de Deus. Que se você quiser honrar o Cordeiro de Deus, você tem que agora sair fora. Saia fora do mundo e receba Jesus. E seja nascido de novo. E seja santo. Caso contrário, ele diz: porque sem santidade ninguém verá Jesus. Ninguém verá Jeová Yahweh. Ninguém verá Deus, o Espírito Santo, meu amigo. Então, povo abençoado, o livro do Apocalipse, capítulo 19,
19, capítulo 7, ele diz: exaltando ao Cordeiro, and be glad regocijemo-nos and give e him exultemos e demos-lhe a glória, porque as bodas do Cordeiro and his bride, the chegaram church, e a sua noiva, a igreja, já se aprontou. Linho finíssimo, was given her to wear. resplandecente, puro, foi dado a ela para vestir. E ele diz que o linho finíssimo of God, holy people. representa os atos de justiça do povo santo de Deus. Então o anjo me disse, Apocalipse 19, versículo 9, então o anjo me disse, Blessed are those escreve, who are invited into the bem-aventurados wedding supper aqueles of the Lamb. que são convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E ele acrescentou, Trustworthy words of God. Hallelujah. estas são as santas e verdadeiras e confiáveis palavras de Deus. Aleluia! When there is a big fight, Então, mesmo neste tempo de Apocalipse 19, onde há uma grande the big batalha, judgment is pursuing those that are rebellious. o grande juízo está perseguindo aqueles que são rebeldes. Deus está purgando a terra, He's purificando cleaning the da unbelievers rebelião. out. Ele está limpando a terra dos incrédulos com um And he's juízo judging the inacreditável. Antichrist, this beast. E ele está julgando o anticristo esta vez. Olha isso. He Até exalts the mesmo glorious neste Lamb of God. tempo, ele exalta o glorioso Cordeiro de Deus, cujo nome é Jesus. E ele continua dizendo, de uma forma muito linda, ele diz, enquanto tudo isso está acontecendo, aqueles que confiaram no Cordeiro de Deus, aleluia! É dado a eles linho finíssimo, resplandecente e limpo, Glorious and radiant. branco, santo, glorioso e brilhante, Glowing. magnificente He's saying, e they were given resplandecente. that Ele está brilliant dizendo, radiance, brilliant garment. é dado a eles este resplendor brilhante, esta veste brilhante, enquanto os outros estão sendo julgados. Enquanto os outros estão sendo preparados para a cerimônia das bodas, as bodas da ceia, a ceia das bodas do Cordeiro, a festa de casamento do Cordeiro, a maior celebração pela qual o céu tem aguardado. A razão pela qual o Senhor enviou as nações para vocês, para preparar as nações para o glorioso Cordeiro de Deus. A razão pela qual ele me enviou para ferir a terra com o coronavírus é para que vocês possam me ouvir, para que vocês possam entender o meu terror, o poder, a autoridade que Deus deu para o seu profeta. E ele está dizendo, para que desta forma você possa temê-los e se submeter a eles, para que eles possam dar a vocês a instrução de Deus. E essa instrução não é outra a não ser te preparar para a ceia das bodas do Cordeiro. Que lindo evangelho! Se preparar para a ceia das bodas do Cordeiro de Deus. Aleluia! E hoje nós temos duas sessões. A sessão de avivamento está diante de nós aqui, mas Deus disse que no coração de Apocalipse 13, quando foi dada a besta poder para guerrear contra os cristãos e vencê-los, para guerrear contra o povo santo de Deus. Ouça isso agora. E para vencê-los. E a Bíblia diz que Deus permitiu a ele fazer isso. Então eu fiquei chocado que no coração disto, essa densa escuridão,
majira ya dhiki kuu, esta dispensação da grande tribulação, majira ya giza totoro. aquela dispensação das densas trevas. Espanhol wanasema ya kwamba Em espanhol, eles dizem grande escuridão, Absolute obscuridad. absolute obscuridade. absoluta escuridão, Ya kwamba katikati ya hilo giza que no kubwa, meio Then dessa some light is escuridão, coming forth out. kisha mwangaza então alguma luz of está God. surgindo. The O glorious Lamb nome of do God. Cordeiro de Deus, The only o hope glorioso for the world. Cordeiro de The Deus, one that we a came to única prepare his esperança way. para o mundo, aquele That you may para not quem go to nós hell. viemos preparar o caminho, In the whole para of que Europe, você não tune in. vá para o The whole inferno. of North America, Todos Central vocês America, da South Europa America, que tune estão in. sintonizados, América do Sul, América Central, América do And this Norte coming que estão Friday, sintonizados. hii inayokuja, We E are going to nesta bring you the próxima revival section sexta-feira, of that grand revival service. tunaenda kuwaletea hiyo nós vamos trazer uma parte do avivamento daquele That grande revival culto de service on avivamento. Friday. hiyo ibada ya uvuvio Ijumaa. Aquele This culto weekend, de this avivamento week, na sexta-feira, We're neste going to final de bring you the semana. revival, how the Lord sent his two prophets across Nós vamos the entire trazer earth para and vocês lift o up revival avivamento. everywhere, raising Como cripples, que o opening blind eyes. Senhor What? It's levou os seus amazing when profetas when por finally toda a put it terra together. It e is coming. acendeu o avivamento em todo lugar. Foi surpreendente quando nós juntamos tudo isso. Isso está vindo sexta-feira. Yote ya ulimwengu Preparing the nation kuandaa mataifa for this Preparando as nações kwa ajili ya hii karamu ya harusi para esta ceia das bodas do Cordeiro, dando a todos os cristãos uma chance, uma oportunidade de se preparar para esta tremenda, brilhante, magnificente festa de casamento do Cordeiro de Deus. So even in Revelation chapter 19, hivyo hata kwenye Ufunuo sura ya Então, até Where mesmo there em is a war Apocalipse now capítulo raging out. 19, ambapo sasa kuna vita quando há uma and the guerra agora Antichrist is about to rugindo be slain by the sword of righteousness e from o the mouth anticristo of my está Lord Jesus. prestes a ser passado ao fio da espada pela espada que sai da boca do meu Senhor Jesus. Ai, Yesu Kristo. Even there, Hata pale he raises the Até glorious mesmo Lamb of lá, God. anamuinua mwanakondoo wa ele exalta o glorioso Cordeiro de Deus para toda a humanidade. E ele diz ya kwamba wale wanaotumainia katika que aqueles que confiarem no Cordeiro, naquele tempo, ni safi, Bright and linho clean finíssimo, will be given to them. resplandecente e limpo, será dado a eles para que eles possam vestir. Eu vi a igreja When the Lord showed usando me este the rapture of the linho. church, wakati Bwana aliponionyesha Quando o unyakuzi Senhor me mostrou o arrebatamento da igreja lilienda upande e huu, como que a igreja foi por este lado, likavuka mbele e yangu, então And atravessou na minha frente, katika wingu, the Lord e showed então me entrou na nuvem. the O tremendous, Senhor me wonderful mostrou garment of righteousness. vazi la ajabu la a kupendeza tremendo, kabisa la tremendo e That they were maravilhosa veste de As they were justiça walking, some que of them eles with their estavam children usando. shocked me. E eles estavam andando, alguns deles com With seus their filhos. families. Isso me chocou. Entering the Com kingdom as of suas glory. famílias, How entrando beautiful no for you reino to da enter glória. heaven with your sons and daughters. Quão lindo How para powerful. vocês entrarem no Hallelujah. céu com seus filhos e filhas. Quão poderoso! Aleluia! For you to sit there and see your Para son você se sentar lá and see your daughter e ver o seu filho and to e see ver them a in the sua kingdom of filha glory. e vê-los no reino da And so glória. even here, Aleluia! he's exalting the Então, Lamb até of God. mesmo aqui, And ele in está Revelation exaltando o 21 Cordeiro verse de 9, Deus. E em Apocalipse 21, versículo 9, novamente exaltando o one of the Cordeiro, seven ele diz: angels um who dos had the seven sete bowls anjos full of the seven last plagues que tinham as sete taças cheias das últimas sete pragas, akaja akaniambia, aproximou-se e me disse: I will show you the Venha. bride, nami nitakuonyesha eu bi lhe harusi, mostrarei a noiva, mke wa mwanakondoo. a esposa do Cordeiro. This is a tremendous moment, Novamente, unbelievable moment. Huu ni wakati mkuu este é um kabisa, wakati momento wa tremendo, kutoaminika. um momento Unbelievable inacreditável, Wakati mkuu wa kutoaminika. And um now, tempo Na sasa look at this now. inacreditável. E agora, olha The isso city agora. that the Lord showed me.
mji ambao Bwana A alinionyesha. cidade The que o city of Senhor New me Jerusalem. mostrou. Mji wa Yerusalemu mpya. A Let me cidade da describe it to you Nova that you may be Jerusalém. able to like it and enter. Wacha Deixe-me niwaelezee mji huu ili descrever kwamba essa mpate cidade para kupenda na vocês, para que kuingia. vocês Look at possam this now. gostar Tazama hivi dela sasa. e What the entrar. Lord did, Olha Kila ambacho isso Bwana agora. alifanya, He O que o took Senhor me into fez? heaven alinipeleka mbinguni and Ele he me did it levou like a fly até past. na dentro do alinionyesha céu kutoka upande wa e ele juu, fez As if como I um was in an voo aircraft and flying panorâmico, over a city. kana kwamba nilikuwa como se eu katika ndege na estivesse nikipaa dentro de juu um ya avião mji. voando And at that point- sobre Na uma kwa wakati cidade. huo, Then I saw naquele it, the ponto- city is as though the city rotated. halafu nikaona mji ni kana kwamba Então mji eu huo vi como se a He ulizunguka. cidade rotated it that I fizesse may uma see the city and rotação. come and tell blessed people Ele fez that a you may want to go cidade there. girar Angusha mji huo para ili que eu kwamba pudesse nipate kuona ver, mji huo, para que eu na pudesse nipate vir nije aqui kuambia ninyi falar watu com mpate kwenda vocês, huko. povo abençoado, Remember, para que Kumbukeni, vocês when queiram the Lord ir does lá. this, wakati Lembrem-se, Bwana anapofanya hivi, that is a quando o lot of Senhor blessing to the faz church. isto, hiyo ni baraka kubwa kabisa kwa isso é kanisa, uma Because he's bênção saying muito your destiny grande is para a that city. igreja. kwa sababu anasema ya kwamba hatima Porque ele está yenu ni dizendo, o mji huo. destino But de he's vocês é saying- esta He He cidade. showed me, Mas I ele está saw dizendo, now, I saw some of the buildings, they end sharp like this, beautiful architecture. ele me Niliona mostrou e baadhi ya então majengo eu hayo vi yanamalizika alguns dos juu namna edifícios hii. Mjengo wa terminavam kupendeza assim kabisa. em I saw the ponta, uma skyline of the city linda because I looked at the arquitetura. city from this angle. Niliona Eu upande wa vi juu o wa mji huo contorno kwa da sababu niliangalia cidade, mji huo kutoka porque eu juu. vi assim At a a time. cidade por Katika este mahali pa ângulo, When I was nesta up, I could see the tangente. skyline. Hivyo nilikuwa juu, niliweza kuona mahali Então pa eu juu. estava And I em saw cima, mais Niliweza acima kuona da that the cidade, glory of e eu God pude was ver o all of the contorno da buildings. Ya cidade. kwamba utukufu wa Mungu E eu ulikuwa vi kote que a kote katika glória majengo de hayo. Deus And the estava buildings were sobre white. todos Majengo os hayo yalikuwa edifícios. meupe. However, E os Lakini, prédios, eles it's as eram though a brancos, dust of gold entretanto. is over them. The white plus the beautiful, expensive dust of gold. ilikuwa kana kwamba É vumbi como ya se dhahabu houvesse ilikuwa pó juu de yake ouro kote sobre kote. Ule eles. weupe, halafu hiyo Pó vumbi de ya ouro gharama lindo e kabisa ya caro. dhahabu. So from Sobre where os I looked at the edifícios. city from, Hivyo kutokea mahali ambapo nilionea Então, mji do huo, lugar made de my onde heart eu know. olhei a alisababisha moyo wangu cidade, ujue, It's a very ele fez o meu costly coração city. ni saber mji wa bei ghali kabisa. For those of que é you in uma the world cidade who muito like cara. costly, you have not seen anything yet. Vocês que são do mundo, que gostam de coisas caras, preciosas, vocês não viram o It que was é a very- it made me know in preciosidade my heart e that caro out of that ainda. outlook of white with gold. Ele it made me me fez know saber no with meu gold. So coração, between white quando and eu olhei gold, todo it made me know aquele it's a very branco, treasured city, quando eu vi treasured. todo aquele Kutokana na branco huu com mtazamo ouro, wa ule ele me weupe fez na saber dhahabu, que era uma alinisababisha cidade, que é um nijue ya kwamba tesouro, ni mji ah, wa uma dhamana cidade kabisa. preciosa, It's a uma very cidade expensive and cara. costly city. Ni mji wa bei ghali kabisa É na uma wa cidade gharama. muito It's a city that cara, will never have muito power preciosa. outage. Ni mji ambao hautawahi kuwa Ela na kupotea nunca kwa vai umeme. faltar energia There are no elétrica hospitals in nesta that cidade. city. Hakuna mahospitali katika mji Não huo. há There are no hospitais naquela emergency cidade. physicians there working in emergency rooms. Hakuna madaktari wa Não udharura tem pale ambao médicos de wanafanya kazi katika nyumba za emergência udharura. There are trabalhando no em salas de dispensing emergência pharmacists naquela and chemists cidade. that are open late night in that city. Não tem Maduka ya madawa ambayo lugares, yanafunguliwa katika usiku wa manane farmácias katika que mji estão huo. abertas à city. noite Katika naquela mji cidade. huo. They don't have a Naquela problem with garbage cidade. dumping, garbage recycling. Hakuna Eles hawana não shida têm na mahali problema pa com kutupa lixo, uchafu. com In that reciclagem de Katika mji lixo. huo There are no funeral Naquela homes. cidade. hakuna mahali pa kuhifadhi Não maiti. tem Hallelujah. necrotérios, nem velórios. Aleluia! The Não city tem of New velórios Jerusalem. naquela Mji wa cidade. Yerusalemu The mpya. city that the A Lord showed me. cidade da Nova Jerusalém. In that city, Jerusalém, a cidade que o Senhor me mostrou. Naquela cidade não Aleluia. tem there necrotério. are no more houses where dead Aleluia! bodies are put. Hakuna majumba ya kuhifadhi Não maiti. tem necrotérios onde In os that corpos city. mortos são There are no colocados naquela funeral cidade. directors. Hakuna wakurugenzi wa Não matanga tem Aleluia. organizadores de funerais. Aleluia! referral Naquela cidade. hospitals. Hakuna mahospitali ya rufaa. Não In tem that city. hospitais, There are There are referral no people naquela selling cidade. the funeral wreath to put on the gate for people to know somebody has died there. Não tem ninguém vendendo aquelas coroas de flores para você enviar para alguém quando alguém morre. So there are no wreaths that they put on coffins there. Hakuna maua ambayo yanawekwa katika Não tem majeneza nenhuma pale. coroa In de that flores city. que você põe sobre There caixões are no lá coffin naquela makers. cidade. Hakuna watengenezaji wa Doing majeneza. Não Randa. tem fabricantes de caixões In that trabalhando. city, blessed Não, people, não estão lá. Naquela the cidade, tears povo of men will abençoado. not paint that city. No tears will drop there.
As lágrimas dos homens não vão sujar aquela cidade. Nenhuma lágrima vai cair lá. Nós vamos celebrar Jesus, o Cordeiro de Deus, naquela cidade. E a linda obra que ele fez para a igreja, para redimir o homem caído. Então ele está dizendo aqui, a Nova Jerusalém e o Cordeiro de Deus, novamente na Nova Jerusalém, ele exalta o Cordeiro, aleluia! E no versículo 23 de Apocalipse 21, ele diz, a cidade não precisa de sol, nem da lua para resplandecer sobre ela, porque a glória de Deus a ilumina. E o Cordeiro de Deus é a sua lâmpada. Aleluia! O glorioso Cordeiro é a lâmpada. Aleluia! So when he raises the authority of the Lamb in Revelation 13, então, quando ele exalta a autoridade do Cordeiro em Apocalipse 13, that in the midst of the greatest slaughter by this beast, aquilo é bem no meio da maior matança por esta besta. A besta que ele me mostrou em 7 de julho de 2020, deste mês, todo mundo sintonizado. Isto é pão quente do céu. E o Senhor está dizendo, no centro da mensagem do anticristo que está vindo, bem no centro da tribulação, da mensagem da grande tribulação insuportável que está vindo, ele diz, está o glorioso Cordeiro de Deus, a esperança do mundo, aleluia, a esperança do mundo. E se você confiar nele, recebê-lo, crer nele, ele é fiel para lavar os seus pecados e trazer você para o reino da glória. Oh, quão lindo é o Cordeiro! E finalmente Apocalipse 22, versículo 3. Trazendo para vocês o Cordeiro de Deus. Ele diz o seguinte: já não haverá nenhuma maldição. O trono de Deus e do Cordeiro de Deus estará na cidade, e os seus servos o servirão. Aleluia! Então, quando ele levanta a autoridade do Cordeiro de Deus como a esperança para o homem, em Apocalipse 13, durante o reino desta besta aqui, este anticristo, este blasfemo, que ele me mostrou em 7 de julho, quando ele diz: entretanto, aqueles que confiarem no Cordeiro, eles não vão adorar a serpente, a cobra. Então ele diz que aqueles, em outras palavras, que amarem o Cordeiro, que honrarem o Cordeiro, que demonstrarem reverência ao Cordeiro, que crerem no Cordeiro, que receberem o Cordeiro, que seguirem o Cordeiro, ele diz, eles serão salvos, salvos do fogo eterno. Então, povo abençoado, isto é maravilhoso. O que o Senhor está colocando diante das nações. E Ele está dizendo que neste tempo, Ele já mostrou para os seus 2 profetas o glorioso Cordeiro de Deus,
of Christ. akimchukua bi harusi wa levar utukufu wa a Kristo, gloriosa And noiva even the de glorious Cristo. stairs na hata ngazi za utukufu E That até I spoke mesmo os with my tongue. gloriosos ambazo degraus nilinena kwa ulimi wangu, que eu and the falei com authority a of the minha Lord língua. bestowed upon me lowered those stairs of heaven. na E a mamlaka ya autoridade Mungu do Senhor iliyowekezwa que juu foi yangu colocada yakashusha sobre hizo mim ngazi za fez utukufu za descer mbinguni, aqueles That you may degraus listen do to me. céu. ili kwamba mpate kunisikiliza. He's saying, Para que Anasema, vocês the possam me Lord has ouvir. already shown me all Ele this, está the taking dizendo up of the church. tayari que o Bwana Senhor amenionyesha haya já yote me kuchukua mostrou kanisa. tudo He isso. has also shown me O Senhor levando a igreja, the church Ele appearing também me before the throne, mostrou what John saw. Kanisa likisimama a mbele ya igreja kile ambacho aparecendo Yohana diante do aliona. trono, Ele disse, aquilo que João viu. That after that, E ele Ya está kwamba baada ya dizendo hiyo, then he shows que the depois warning of what disso, is coming. anaonyesha sasa onyo kuhusiana então na ele kile mostra o kinachokuja. alerta daquilo que está vindo. E ele The diz, solution por favor, Suluhisho is the Lamb. ni a mwana-kondoo. solução So the entire é o Bible, Hivyo Cordeiro. Biblia yote mzima we have Então seen toda a that it is Bíblia the Lamb. ya kwamba nós inahusu vimos mwana-kondoo. We have que seen é o Tumeona Cordeiro. that even when things are Nós terrible, Ya vimos kwamba hata wakati vitu ni vibaya, que até mesmo quando it is as still coisas the são Lamb that is our terríveis, refuge. bado ni mwana-kondoo ambaye ni kimbilio ainda letu. é o The glorious Cordeiro Lamb o of God. nosso Mwana-kondoo wa refúgio. utukufu wa He says Mungu. the O reason glorioso he sent me Cordeiro to de speak Deus. to you, these prophets, Anasema ya kwamba sababu Ele aliwatuma diz hawa que a manabii wawili razão wakuu pela kwenda qual ele me kuzungumza pamoja enviou nasi para is falar com because of the vocês, wedding supper estes of dois the Lamb, the profetas, event of the Lamb. é por Hallelujah. causa da ceia das bodas do Cordeiro, o evento do Ele diz, Cordeiro. That the Aleluia! Lamb sits at E the ele center of diz the throne of God. ya kwamba mwana-kondoo anaketi que o katikati Cordeiro ya está enzi ya Mungu. sentado He's no at the center centro of the do operations trono of heaven. de Yuko Deus. katikati ya utendakazi ya Ele é o mbinguni. centro He's das at the center of operações do Yuko céu. katikati ya mbinguni. And Ele he está says, no centro do what a céu. beautiful E ele God, what está a wonderful God dizendo, to worship. Ni Mungu wa kupendeza que na lindo mtakatifu wa Deus, que ajabu. The one Deus that sits at the maravilhoso center para of the throne of adorar. God in heaven. Aquele que está sentado no centro do trono de Deus no céu. Se você o The seguir, one that sits at the center ele of the só throne of pode God in te heaven. guiar até aquele reino. Aleluia! If E you o follow anticristo Iwapo utamfuata, He que está cannot vindo lead para you se into that opor kingdom. a anaweza ele, tu kukupeleka ele katika vai ufalme rejeitar o Aleluia. anticristo. Haleluya. E And the você vai Antichrist rejeitar o anticristo e is receber coming to Jesus oppose hoje him. para que você possa We'll entrar no reject the reino da Antichrist. glória do Cordeiro de And Deus. who receive Jesus today. Então nós vamos fazer um May enter the rápido kingdom of glory of the Lamb intervalo, of God. povo abençoado, e quando eu voltar, Ufalme wa utukufu wa mwana-kondoo So wa we are going Mungu. to take a quick short há break, algo blessed muito people. crítico que eu quero compartilhar com vocês When I a come respeito da ministração very, deste very important and anticristo. critical I O want to share with anticristo you que o Senhor me about mostrou the que está ministration vindo. of this Antichrist. Kuna kitu kilicho nyeti kabisa. The Antichrist that the Lord showed me coming. Kuna Entretanto, kitu nyeti kabisa cha muhimu kabisa ambacho ninataka se você kushiriki sente no pamoja seu nanyi coração e na kuhusiana na sua huduma ya huyu alma, mpiga nessa Kristo hora, ambaye Bwana alinionyesha anakuja. de que sim, de fato, Lakini, If you feel in você your quer heart and receber soul Jesus iwapo agora unahisi katika moyo wako e na que esse nafsi glorioso hour, Cordeiro é muito But yes, maravilhoso indeed. e você quer you want to recebê-lo, receive Jesus então, now. povo unataka abençoado, kumpokea Yesu sasa. That this glorious Lamb is too good. Ya kwamba huyu receba mwana-kondoo este utukufu ni mzuri Senhor kabisa. You want to take him. Jesus. Unataka kumchukua. Then blessed people, Aquele que esta Bíblia celebra receive assim, this Lord Jesus. Huyu com todos os seus corações. Então, repita a seguinte oração. yeye ambaye Biblia hii inamsherehekea sana zaidi namna hii With all your hearts. na mioyo yenu yote. Then repeat the following prayer. Kisha rudia ombi lifuatalo. Ya mwana-kondoo wa Mungu. And E prepare me prepara-me Dae in em holiness katika santidade utakatifu and e righteousness na justiça kuhaki for the glorious wedding feast of the Lamb in para a heaven. gloriosa festa do casamento do Cordeiro no céu. In the mighty name of Jesus. No poderoso nome de Today Jesus, I have left the world hoje eu abandonei o mundo and taken repentance and e holiness. abracei o arrependimento e a That whenever santidade, I walk, para que onde quer que eu ande, I will have a repentant eu heart. terei um coração And I will arrependido always have a holy e eu heart. terei sempre um coração santo. So help me, Então Lord. ajuda-me, Senhor, In the mighty name of no Jesus. poderoso nome de I am Jesus. born again. Eu nasci de novo. Amen and amen. Amém e So amém. blessed people, Então, povo we abençoado, take a short break nós vamos fazer um pequeno at intervalo. exactly 10:30. Exatamente às 10h30,
I'm coming to share with you a special message. Eu virei para dar a vocês uma mensagem especial, para compartilhar uma mensagem especial. ujumbe maalum, And then I'll close it halafu nitafunga E as we então eu enter vou the revival fechar. session. tutakapoingia katika awamu ya Enquanto nós uvuvio. entramos Jesus na loves parte do Yesu avivamento, anawapenda. The Jesus glorious name ama of God. vocês. Mwana-kondoo wa utukufu O wa Mungu. glorioso you. Cordeiro de Asanteni. Deus. Obrigado. E o Senhor revelou os 2 mega profetas de Apocalipse 11.